Beleza. Então, no caso das operações societárias, na fusão, duas pessoas jurídicas se juntam, formam uma nova, e essa nova pessoa jurídica passa a ser responsável pelos tributos das duas que existiam antes. No caso da incorporação, é quando uma pessoa jurídica incorpora, absorve a outra, né? A incorporadora passa a ser responsável. Beleza, tá gravando, Bianca? Beleza. Então, a incorporadora é responsável pelas obrigações tributárias da incorporada, certo? No caso da cisão, são separações, né? Então, tem a empresa A, ela vira B e C. Ela se divide, forma novas. Em regra, as novas... Em regra, não, né? As pessoas jurídicas novas são responsáveis pelos seus tributos. E no caso da transformação, que é a última operação societária, que é um exemplo de transformação, era uma empresa de uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada e vira uma sociedade anônima, por exemplo. A Natura fez essa transformação, a Boticário também, salvo o melhor juízo. Então, veja, quando eu transformo, não apareceu nenhuma nova, não desapareceu nada, continua a mesma pessoa jurídica, só que agora ela tem um regime jurídico diverso. Então, em regra, eu não tenho sucessão tributária nesse aspecto. Tá bem? Maravilha. Agora, e quando acontece a venda do fundo de comércio? Né? O famoso estabelecimento. Vocês aprenderam também empresarial lá, que é o chamado contrato de trespasse. Né? O que acontece? Bom, se a gente for no artigo 133 do Código Tributário, nós vamos ver que tem lá algumas regrinhas para que haja responsabilização, não é? Da pessoa jurídica, do adquirente, não é? Então, ó, o adquirente vai ser responsável pelos tributos do fundo de comércio que ele está comprando, desde que, claro, aconteça a aquisição e a exploração da mesma atividade. Certo? E daí essa responsabilidade do adquirente, ela se subdivide em duas. Ela vai ser integral se o alienante, o antigo dono do ponto, do fundo de comércio, não exercer mais atividade nenhuma. Então, veja, o adquirente vai ser responsável integral pelos tributos se o alienante não mais exercer atividade. Agora, o alienante vai responder de forma subsidiária ao alienante? Leia, o adquirente responde de forma subsidiária ao alienante, quer dizer o que? Ele tem benefício de ordem, não é? Desde que o alienante continue a explorar a atividade comercial, empresarial, ou volte a explorar dentro de 6 meses. Então, quer dizer que se o alienante vende o ponto, passa o ponto comercial, o fundo de comércio, para o adquirente, e só volta a explorar a atividade comercial dali 2 anos, bom, aí quer dizer, então, que o adquirente vai responder integralmente pelos débitos tributários. Tá certo? Esse dispositivo ele é bem fácil de se entender. Eu vou repetir. O adquirente responde integralmente se o alienante não mais explorar a atividade, ou o fizer depois de 6 meses. E o alienante, ou melhor, o adquirente responde subsidiariamente com benefício de ordem se o alienante continuar a explorar a atividade ou voltar a fazê-lo dentro de 6 meses. O que quer dizer benefício de ordem? Né? Quer dizer que se o fisco for cobrar do adquirente primeiro, o adquirente vai invocar e demonstrar, claro, no processo, o artigo 133, inciso 2, e vai dizer, olha, você não pode me cobrar antes de ter cobrado o alienante. Isso é benefício de ordem, né? Tenho certeza que vocês já sabiam, só para a gente lembrar. Tá certo? Muito bom.
Passando adiante, nós temos aqui a responsabilidade por substituição, né? Uma substituição legal. Como disse para vocês, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Como eu disse para vocês, a substituição acontece quando a lei determina que um sujeito que não praticou o fato gerador seja o sujeito passivo do tributo. Dei o exemplo do imposto de renda retido na fonte. Maravilha. Agora acontece que existe uma sistemática de substituição para alguns tributos, especialmente para o ICMS, que é uma sistemática de substituição para frente e para trás. Talvez isso possa ter gerado dúvida nos colegas. Vamos falar então primeiro da substituição para trás ou regressiva. Ó, a lei determina que vai acontecer o seguinte: quem recolhe o tributo é após a ocorrência do fato gerador. Parece lógico. Mas quem está recolhendo não é quem pagou, quem praticou o fato gerador. Um exemplo que eu pus no material para vocês é a ideia do produtor rural, né? O produtor rural. Veja, o produtor rural é aquele que pratica o fato gerador. No caso do exemplo que eu dei para vocês, um fornecedor ou vários fornecedores de leite para um laticínio. Para o laticínio beneficiar o leite e transformar em outros produtos, né? Enfim, a variedade de produtos laticínios aí que podem ser produzidos. Então, veja, quem pratica o fato gerador no início é o produtor do leite. Ele pratica o fato gerador do ICMS e repassa. Quando ele faz a circulação dessa mercadoria, o leite, in natura, ele praticou ICMS. O fato gerador do ICMS. Ele circulou mercadoria. Então, o produtor do leite produz o leite e vende, não é? Para o laticínio. Quando isso aconteceu um fato gerador do ICMS. Mas não é o produtor do leite quem vai pagar esse ICMS. Porque a lei determina, nesse nosso exemplo, que o substituto, que é o laticínio, é que deve arcar com o ICMS. Certo? Então, veja. Ó, o laticínio é responsável pelas obrigações tributárias, que em condições normais seriam suportadas pelos próprios produtores rurais. Ótimo. Maravilha. Aí o laticínio produz os produtos, industrializa o leite, e vende para mercado, padarias, enfim, e outros pontos comerciais, não é? Nessas operações subsequentes, esse ICMS que acontece agora entre o laticínio e os pontos comerciais, quem paga é o próprio laticínio. Pô, professor, então ele paga 2 vezes? Sim. Ele paga uma vez pelo produtor rural, como substituto, e paga uma segunda vez como ele próprio agora praticante do fato gerador. Certo? Então, isso é substituição regressiva, porque o substituto recolhe tributo por um fato gerador pretérito, do qual ele, em tese, não participou. Não participou mesmo. Porque quem praticou a circulação de mercadoria foi o produtor do leite, nesse nosso exemplo. Tá claro, turma? Fácil, né? Então, é a lei que determina, né? Sempre por lei. Na ausência de determinação legal, cada um paga por seu fato gerador. Certo? Por outro lado, nós temos uma substituição para frente, que olha para o futuro. Né? O sistema é muito interessante. Pessoal, na substituição para frente agora, nós estamos falando de um recolhimento de tributo antecipado. Ao passo que na substituição para trás, nós estávamos falando de um recolhimento de tributo atrasado.
Só um instantinho, chegou uma dúvida. Quando uma empresa jurídica do mesmo ramo compra só ativo da outra, acontece muito entre instituições financeiras, qual é o instituto que legaliza essa operação e como fica o passivo responsável pelo tributo? Olha, Fábio, eu não tenho muita profundidade nesse aspecto. Eu acredito que o órgão regulador disso daí, não sei se é o instituto que você está falando, se é uma entidade ou se é um instituto jurídico. Mas entidade a gente sabe que é o Banco Central, né? Que regulariza essas compras de ativos e se for daí da natureza de ações, debêntures e outros valores mobiliários, aí é a CVM que atua, tá? Não sei se você está falando das notícias aí das compras de parte podre de bancos e tal, né? Quem é responsável pelo tributo? Ora, me parece que como... E aí, sim, me desculpe, mas sem a profundidade talvez que você esperasse, tá? Mas quem está comprando o ativo, em tese, tem que também arcar com o custo dos tributos, né? Seria quase como fazer aqui uma espécie de trespasse dos ativos, né? Mas aí levando em consideração que nos ativos financeiros eu posso eventualmente carregar, posso não devo carregar esses tributos, e eu acredito que quem deveria pagar seria o próprio adquirente, até porque isso vai ser abatido no valor da compra. Espero ter te respondido, Fábio. Certo? Tá, então, beleza. Então vamos voltar para a substituição para frente ou progressiva. Como eu disse, olha para o futuro, para um fato gerador que irá acontecer na cadeia, não é produtiva. O exemplo que eu trouxe, né? Quiser anotar alguns outros dados, né? A doutrina critica muito isso, porque nós estamos falando de algo que sequer aconteceu, diferente na regressiva, que já houve o fato gerador, mas apesar dos debates doutrinários, é uma realidade tributária que acontece. O exemplo que eu trouxe para vocês é a refinaria de petróleo, a distribuidora, olha a cadeia, né? A refinaria, a distribuidora, os postos de combustíveis e os consumidores. Então, nós temos 4 etapas aí nessa cadeia produtiva. Pessoal, a refinaria, quando o combustível sai dela, ela já faz o recolhimento do ICMS pelas próximas operações que vão acontecer na cadeia, certo? Então, a refinaria de petróleo é a substituta de operações referentes a esse combustível que acontecerão ao longo da cadeia de consumo, cadeia produtiva. Então, a refinaria substitui a distribuidora e, sucessivamente, a regra de tributação, a refinaria é o contribuinte. Está aí no desenho que eu coloquei para vocês. A refinaria é contribuinte. Nas operações posteriores, na relação entre a distribuidora e os postos, a refinaria é responsável. Então, ainda assim, quando ela, em tese, já saiu da jogada, quando eu estou falando de distribuidora e postos de combustíveis, ainda assim a refinaria é responsável tributária. E depois, na relação entre os postos e os consumidores, a refinaria também é responsável tributária. Então, todo o ICMS, todos os tributos que poderiam ser exigidos nessa cadeia, né, já são cobrados no primeiro passo dela. E daí os desdobramentos acabam não sendo tributados. Até para que não haja uma cumulatividade indevida do tributo, do ICMS. Certo? Então, isso é substituição para frente e substituição para trás. E daí, indo adiante, nós temos a responsabilidade de terceiros
que está no artigo 134 do Código Tributário Nacional. Então está lá assim, ó, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, então veja, primeiro ponto desse dispositivo. Primeiro, o sistema quer cobrar do próprio contribuinte. Respondem solidariamente com o contribuinte, nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. E aí são situações bastante pontuais e um tanto quanto intuitivas. Os pais, pelos tributos devidos pelos filhos. Claro, filhos menores, filhos que ainda estão sob poder familiar, né? Tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos tutelados ou curatelados, segue a mesma lógica. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. Então, a pessoa que tem procuração para administrar bem de um outro particular, não é? Eleito representante, administrador. Então, é o administrador que é responsável pelo recolhimento do tributo. Se o representado não puder pagar, ou, enfim, não foi encontrado para pagar. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio, também é uma forma de administração. O síndico, pela massa falida, né, também é a mesma lógica de administração de uma massa de bens. No inciso 6, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício. Aqui, uma sacada que você pode lembrar facilmente é que daí os tabeliães, notários, enfim, eles estão ali no dia a dia do balcão, do trabalho, como fiscais tributários também, em certa medida. Né? Já vi acontecer, por exemplo, assim, a pessoa vai para registrar um imóvel e daí lá na escritura de compra e venda está um valor muito abaixo do mercado, certo? Isso implica no quê? Menos recolhimento do ITBI. E assim sendo, o escrivão do cartório de imóveis, ele tem a obrigação de apontar esse erro e, a partir de então, determinar a correção do valor do bem e o recolhimento do tributo a contento, conforme deve ser feito. Tá? E o 7, os sócios no caso de liquidação da sociedade de pessoas. Lembra desse dado? Sociedade de pessoas e sociedade de capital? Sociedade de pessoas é aquela que interessa mais as qualidades pessoais dos membros do que o dinheiro efetivamente envolvido. Então, quando uma pessoa jurídica, uma sociedade de pessoas, está no contrato social, né? Uma sociedade de pessoas é liquidada, claro que se não houver patrimônio dessa sociedade para liquidar os tributos, os sócios serão solidariamente responsáveis. É claro que, né, havendo condições de exigir o tributo do próprio contribuinte, essa é a preferência legal. Mas, na inexistência dessa possibilidade, cabe, então, a essas pessoas que numerei aqui, que a lei numerou, no artigo 134, incisos 1 a 7, fazer o recolhimento tributário. Então, você vê que o sistema tributário ele é fechadinho para que o fisco nunca fique desfalcado, nunca fique sem ter de quem exigir o tributo. Tá bom? Então, ficou assim, pessoal. A responsabilidade tributária, o ponto que foi pedido para voltar, ela pode ser por transferência, por sucessão, por substituição. Né? Então, a transferência, por exemplo, no caso do inventário, que quem praticou o fato gerador foi o morto, então o fato gerador já está praticado, mas essa responsabilidade é transferida para outra pessoa. Por substituição, quando a lei determina que uma pessoa que não praticou o fato gerador venha a arcar com a responsabilidade, seja no caso do imposto de renda
retido na fonte, por exemplo, ou no caso de substituição para trás ou regressiva, ou para frente ou progressiva. No caso de sucessão empresarial, as operações societárias, fusão, transformação, cisão e incorporação. E no caso do trespasse, tá bem? E aí nós temos, como disse por último, a responsabilidade de terceiro, ou por terceiro, do artigo 134. Turma, alguma dúvida que vocês gostariam de sanar? Quando vocês vão pensando aí, eu quero já começar a abordar o tema da prova, pode ser? Então vamos lá. Talvez não dê tempo, nós temos 6 minutos só, mas vamos lá. Se não der tempo, depois eu abro uma outra sessão. Bom, o material... Pois não, Vinícius. Uma dica de qual a gente se atentar mais dos tipos de responsabilidade. Olha, eu diria para você, Vinícius e turma, se atentarem, eu não vou cobrar responsabilidade por substituição para frente e para trás. Tá? Então, isso já é uma boa dica. Já é um ponto que você pode pular. Agora, a responsabilidade por transferência, sucessão, a questão do trespasse, eu acho importante você ter em mente essas ideias. Tá? Porque a questão do trespasse, geralmente eu cobro em prova, porque é uma questão que, além de ser muito cobrada também em OAB, em concursos e tudo mais, também quando você estiver advogando no dia a dia, acontece muito. Né? É isso mesmo, né, Fábio? Acontece muito. Né? Porque você vez por outra, você vê uma faixinha lá naquele estabelecimento da esquina lá. Passa-se o ponto. Quer dizer, o que o cara está falando ali? Quero fazer um trespasse. Né? Ou então, depois você vê a faixa, sob nova direção. Quer dizer, alguém comprou aquilo num processo de trespasse, num contrato de trespasse. E, eventualmente, pode não terem se atentado para essas questões e isso chegar aí até o teu escritório para você atuar, enfim, e ajudar esse cliente, tá? Então, é nesse sentido. E a responsabilidade de terceiros, também não vou cobrar em prova, tá? Então, ficou mais a responsabilidade por transferência, por sucessão empresarial e fundo de comércio. E, além disso, eu sugeriria que você tivesse em mente a substituição, no caso do imposto de renda, tá? Que também é um fato bastante comum do dia a dia. Legal? Mais alguma, turma? Vamos aproveitar esses minutos para isso, tá? Estou aí à disposição de vocês. Tá. Vamos que vamos. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou adiantando o molho. Ó, no que diz respeito à matéria para a prova, com essas observações que fizemos agora há pouco, então você vai estudar tudo, né? É claro, pessoal, que o tema da obrigação tributária, ele esses aspectos... Obrigado, Vinícius. A obrigação tributária, esses aspectos, obrigação principal, obrigação acessória, capacidade, isso claro que vai estar na prova, é óbvio, né? E agora vimos por último, eu vou pontuando aqui, né? Então você vai pegando lá elementos da obrigação, fato gerador, hipótese de incidência, quer dizer, isso tudo você precisa estar sabendo, tá certo? Os elementos do fato gerador, norma anti-elisão, é importante lembrar. Espero que você esteja acompanhando aí. Se vocês quiserem depois, eu mando no WhatsApp o material
que eu utilizei para dar as aulas até o dia que nós passamos a fazê-las remotamente, tá? Só me avisar. Tá, aí depois nós tivemos lá a Constituição, beleza. A Constituição do Crédito Tributário. Eu mando sim, Letícia, pode deixar. Pode deixar, Eduardo. Hoje ainda eu passo para vocês. A Constituição do Crédito Tributário, o lançamento, é de suma importância, né? Você precisa saber, porque num caso prático, o questionamento pode ser efetivamente sobre a Constituição do Crédito, sobre a legalidade da Constituição do Crédito Tributário pelo lançamento, tá? Maravilha. Aí nós temos o tema da extinção do crédito tributário. Certo? Então, nós vamos até, para a prova, até conversão do depósito em renda, consignação em pagamento, até suspensão do crédito tributário. Então, é isso que nós temos de assunto. Tá? Vai do início da matéria, que depois eu vou remeter para vocês com as minhas anotações. Suspensão não foi dado, Vinícius. Nós paramos na extinção. Aí vimos extinção direta, indireta e processual, né? São esses três tópicos que foram vistos no tema da extinção. Então, é isso que você precisa ler para a prova. Eu sei que parece bastante coisa, mas você vai ver que não é tanto, tá? E daí, com relação à prova propriamente dita, eu vou fazer o seguinte, se me permitirem. Falta 1 minuto só, então para não ficar falando sozinho aqui, com o sistema encerrado, eu vou fechar a sessão e 1 minutinho eu já abro uma nova e passo o link para vocês, tá? É 1 segundo. Licença, eu vou encerrar aqui.